Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje, desafios do professor, da infância à educação de jovens e adultos. O movimento Todos pela Educação realizou uma pesquisa com os professores que traz alguns apontamentos. Quase um terço dos professores classificou o ensino remoto como ruim ou péssimo. Os professores brasileiros deram maior importância para investimentos em tecnologia da informação e comunicação em comparação a outros países. E neste período de pandemia, como ficou a diferença entre educação pública e privada? Bom, muitos assuntos, debato aqui no estúdio com a vereadora Débora Palermo, professora de Educação Física efetiva da rede estadual, com o vereador Paulo Búfalo, mestre em Educação, professor da Escola Técnica Bento Querino, vinculada ao Centro Paula Souza, e de forma virtual, a Solange Pozuto, conselheira estadual da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora e professora Débora Palermo, começo com você. O ensino no país sempre foi questionado, vem a pandemia, ensino remoto e um terço dos professores, de acordo com a pesquisa, relataram como ruim ou péssimo este período. Te preocupa ou já era algo esperado? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Prazer estar aqui, participar desse debate extremamente importante, nessa pauta importantíssima que é a educação. Eu acho que a pandemia, ela escancarou ainda mais os problemas que nós temos na educação, né? A falta de compromisso, né, dos entes públicos para com a educação, né? A questão da falta de acesso às aulas, a falta de equipamentos de informática, aulas que não aconteciam, alunos que não conseguiam acompanhar, a área rural sem acesso à internet, sem linhas que eles pudessem acessar. Então, eu acho que foi altamente prejudicial às crianças, aos professores que tiveram que se desdobrar, preparando aulas online, trabalhando, corrigindo e tudo de forma online, sem que houvesse antes uma capacitação e investimento, principalmente nessa área, né, da informática. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe ainda mais um problema que nós temos que debater na educação, que é essa questão da informática e como acessar e dar condições do aluno, né, ter aulas online, trabalhar de forma online, e os professores também ter condições de poder trabalhar com respeito, com dignidade, de forma adequada como eles merecem, né? E no Questão de Ordem nós vamos abordar estes dois lados, né? A condição Sim. para o professor, mas para o aluno também. Sim. Vereador e professor Paulo Búfalo, se quiser comentar este um terço como ruim ou péssimo, fique à vontade. E nesta pesquisa, quando perguntado sobre as barreiras para o desenvolvimento profissional, as respostas foram: falta de apoio do empregador, desenvolvimento profissional é muito caro, 37,9% dos professores brasileiros têm acesso à formação continuada. E um terço dos professores recorrem a bicos para completar a renda. Qual que é a sua análise sobre este cenário? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Eu aqui agradeço, Gabriel, vereadora Débora, professora Solange, que participa de forma remota e que terá dados assim bem interessantes sobre a educação no estado de São Paulo, enfim, né? Mas eu iniciaria pela questão da pesquisa, pela possibilidade dos professores manifestarem uma opinião. Porque, na verdade, o que nós vivemos no período da pandemia e, como a vereadora Débora falou, agravando um cenário que já estava em curso, é a imposição de políticas para o conjunto da educação pública no Estado ou no país, né, sem ter instrumentos de escuta e respeito à condição dos professores.
porque a pandemia, com o início do processo de afastamento das escolas, de fechamento das escolas, a estrutura de ensino remoto que foi sugerida, investimentos que foram feitos, tudo isso refletiu uma estrutura que já era precária no início. Okay. E a falta da escuta, naturalmente, gera também uma falta de envolvimento direto, porque as pessoas não se reconhecem naquilo que está sendo proposto, no caso, para a educação. E as limitações dos professores, né, dos trabalhadores, por exemplo, na compra de equipamento. Nós temos aí, sei lá, 30% da população, pelo menos, né, e à medida que a renda é menor, o acesso à internet e a equipamentos é ainda mais precário. E há um mês atrás, isso, ou seja, já agosto de 2021, depois de 1 ano e meio de pandemia, o governador anunciou uma linha para o Centro Paula Souza para compra de equipamentos, a oferta de R$2.000. Ainda ele salientou R$2.000 para a compra de um computador. Não compra sequer um celular em condições mínimas de funcionamento. Tá. Então, essa questão da escuta, eu diria que é a situação pior que nós vivemos, que agravaram-se, né, problemas que já eram estruturais. Nós vamos abordar bastante este assunto em relação aos professores, sim, essa falta de escuta e as dificuldades que eles tiveram neste 1 ano e meio, que ainda estão tendo. Solange, você que representa o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, 1 ano e meio de pandemia com escolas fechadas, depois o ensino remoto, passamos pela reabertura parcial e agora com um retorno com praticamente 100% da capacidade, mas ainda com restrições, distanciamento, máscara, enfim. Como é que foi o trabalho do sindicato de garantir aos professores condições de trabalho para minimizar os problemas na educação? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Saudações ao vereador Paulo Búfalo, à vereadora Débora Palermo. O sindicato, né, se a gente já tinha uma demanda muito grande em relação aos professores e professoras no seu trabalho, aumentou com a pandemia e com esse ensino remoto, né? Então, nós tivemos aí de um dia para o outro, nós tivemos que nos reinventar, aprender a utilizar as tecnologias sem equipamento, né? E quando tinha o equipamento, a gente usava o nosso equipamento, a nossa internet, a nossa energia elétrica. Lembrando que nenhum professor, nenhuma professora ficou parado. Nós trabalhamos durante todo esse período. A nossa jornada aumentou. Então, pela pesquisa da PUESP, essa jornada chegou até a 10 horas por dia. E, além de tudo isso, começou a acontecer muitos problemas de assédio. Então, as direções fazendo pressão para o professor e a professora, né, querendo uma tecnologia para ser usada, e o professor e a professora não sabia, porque não tivemos treinamento, não tivemos equipamentos. O vereador falou aí do equipamento, do valor que ele vai disponibilizar, né, para o Centro de Paula Souza. Para nós já tem algum tempo, mas é 2.000. E o vereador, né, deve saber também que esse 2.000 é assim, você vai receber um pouquinho por mês, você não vai receber já os 2.000. Você não consegue comprar um equipamento com 2.000. Isso agora também, depois de um tempo, não foi desde o início. Então, por exemplo, a rede municipal entregou o Chromebook para os professores e professoras, depois a internet. A rede estadual, a gente tinha o centro de mídias, né? Mas você tem que ter uma internet, pelo menos, para você baixar, para você entrar. Depois você usa os dados deles. Então, assim, foi muito difícil. E, além de tudo, o assédio moral, né? Que nós sofremos durante esses momentos. E eu acho que a gente vai falar depois, né? Eu coloquei aqui vários pontos para a gente trabalhar e debater que aconteceu durante esse período. Então, já a gente vai citar, então, que eu quero fazer esses apontamentos, quero que você cite, e pegando sobre este assédio.
Para você que está nos acompanhando, o trabalho do professor, ele não é só dentro da sala de aula, ele trabalha muito em casa, preparando aula, preparando prova, corrigindo essa prova, tem o diário de classe, tem as reuniões semanais, isso traz um cansaço, acúmulo de trabalho, porque essa rotina ela pode ser duplicada, triplicada, dependendo de quantos colégios este professor ele dá aula. E a gente sabe que no Brasil, em geral, ele é mal remunerado, o que obriga a ter diversos empregos. Com isso, derrubando qualidade das aulas e dificultando o desenvolvimento de projetos. Débora e depois Paulo Búfalo. Além de tudo, de tudo isso que a gente está falando, a questão salarial, ela não tem atraído pessoas que gostariam de ser professores, ainda tem isso. Eu ouço vários jovens, e o Paulo deve, como professor, também ouvir, que tem sonho em ser professor, que gostaria de ser professor e fala, mas como que eu vou ser professor para ganhar o que um professor ganha? Então, a gente ouve, né, muito isso. E essa é a questão que há muitos anos, né, nós professores, há muitos anos, temos falado e como o Paulo falou, a gente não tem voz, não é ouvido, é uma categoria que não é ouvido. Que é a falência da educação, né? Não se prioriza a educação. Não se prioriza o profissional, não se prioriza o aluno, não se prioriza a comunidade escolar. Cada vez eles tiram mais, né? E isso traz toda essa consequência que a gente viu agora na pandemia ainda mais terrível. Muitos professores não sabiam lidar com internet porque não tinham acesso, tinham dificuldade, não conseguiam preparar uma aula e apresentar, porque não teve e não foram capacitados, e não foram ensinados para poder dar essas aulas. Então, eles tiveram que se desdobrar. Vários professores, amigos meus, Gabriel, relataram que estão doentes. Estão doentes devido à sobrecarga, a cobrança excessiva por conta de fazer a aula online, apresentar a correção, e conjuntamente essa dificuldade de lidar com isso, né? Então, a gente fica muito preocupado e muito assim, até revoltado, e se perguntando até quando a educação vai ser tratada dessa forma, né? Na minha área, então, educação física, na pandemia, né, foi remoto, né? Então, ainda mais complicado. Foi só um conteúdo de projetos, qualidade de vida, mas ainda mais... Então, eu acho assim, a gente tem que se atentar urgente para a questão da educação, debater, trazer à tona essa discussão para ver se a gente consegue chamar a atenção das autoridades. Esse relato que você trouxe dessa pressão para cima dos professores vem de pais, vem de dono da escola, vem aquela cobrança do professor, da onde que vem? Na verdade, vem de todos os lados, né? Mas a cobrança que eu vi com vários colegas também eram deles para com eles mesmos, sabe? De não conseguir, de ficar chateado de não conseguir preparar uma aula, de não conseguir fazer com que acontecesse as aulas online, não conseguir acompanhar, e também de alguns gestores e alguns diretores que não pouparam professores, né? E não tiveram acessibilidade para ver essa dificuldade e tentaram ajudar, outros ajudaram, conseguiram ajudar, mas de pais de alunos que queriam que voltasse às aulas, de alunos que não participavam das aulas, não entravam nas aulas, o professor preparava a aula, né, para uma sala de 30 e poucos alunos, tinha 1, 2 alunos na aula. Então, é uma pressão de muitos lados, né? E da sociedade também, né? A escola, mais uma vez, foi quem apanhou muito também, que não queriam trabalhar, que não queria que voltasse às aulas, né? Era a saúde e depois a educação, isso, debate. Exatamente. Não, agora, é importante destacar, né, nessa questão da onde vêm as pressões, porque nós já sofremos, né, uma certa burocratização do processo pedagógico. Então, muitas vezes são documentos sem sentido, que você percebe que, do ponto de vista da qualidade da educação, pouca interferência vai ter, mas vai passando a ser um instrumento de controle, cada vez mais, né?
Então, ao invés de você debater a falta de profissionais da educação, que temos e muito, e as próprias condições pedagógicas, nós ficamos em torno de debates intermináveis de burocracia do processo, que assim, toma muito tempo e traz tensões. Durante o processo, Gabriel, há um instrumento dos governos nesse processo, que é o famoso calendário escolar, que assim engessa todo o processo. Parece que o calendário é positivo, vamos admitir que ele ajuda a organizar o processo educativo. São aqueles 200 dias letivos de aula. A dinâmica da escola. Agora, durante a pandemia, a cada mês, o governo tomava uma decisão sem ouvir, novamente. Então, vamos assimilar os feriados, vamos marcar com o vírus que no mês que vem nós vamos voltar, tal. Então, a cada decisão era um calendário, e calendário que tensionava a vida do professor. Então, por exemplo, todo mundo exausto, professores e alunos, com essa situação remota, internet limitada, saía ali um calendário que as pessoas não teriam férias no final do ano, que o feriado tinha sido incorporado porque o governo quis. Então, uma bola de neve essas coisas. A outra questão, no que diz respeito a projetos, perceba que os professores, né, diante de um quadro como esse, nós reconhecemos os problemas da pandemia para os alunos e para os professores. E nós fizemos o melhor possível ali. Então, a correria para poder ter acesso à internet, para fazer o material chegar no aluno que não tinha acesso, várias situações como essa. Aí chega no final do ano, as instituições vêm para os professores e falam o seguinte, nós achamos que comprometeu a qualidade. Se vocês reprovarem os alunos ou promoverem, vocês terão que justificar ou aprovação ou reprovação. Então, se exime, as instituições se eximem da responsabilidade pela educação dessas crianças e adolescentes. A responsabilidade está no professor. Total responsabilidade. Aí você chega com um aluno, no nosso caso lá, formando no 3º ano de técnico, com um estágio em curso, com a entrada para um laboratório de pesquisa logo na sequência da formação. Nós vamos reprovar o cidadão com uma oportunidade como essa? Não é possível. Agora, era possível pensar alternativas? Era possível. Nós até pensamos e oferecemos alternativa. Agora, isso precisava ser construído coletivamente, ouvindo as famílias, ouvindo os trabalhadores, né? Sem contar as condições, nós não começamos a falar ainda, né? Mas as condições ofertadas para o retorno à sala de aula. O que nós nos deparamos nesse retorno? Aí, acho que daqui a pouco nós vamos poder debater sobre isso, mas é importante ouvir a professora Solange. Solange, sobre este assunto, sobre o calendário, é algo que é sempre discutido, dos 200 dias letivos que são obrigados e às vezes precisa colocar uma atividade no fim de semana, muda-se esse calendário. Tinha que ter tido um calendário diferente do que nós tivemos neste 1 ano e meio de pandemia, e isso tem afetado o rendimento dos alunos com esta aprovação quase que automática, entre aspas, que eu estou falando, do aluno, que às vezes tem uma condição, mas não está indo bem na escola. Como é que você vê este assunto em conversa com os professores? A questão do calendário foi bem complicado, né? Porque tinha que cumprir ali os 200 dias, então ele dava recesso e uma rede dava recesso, a outra não dava, e dava recesso num período que a gente não teria recesso, ou depois não teria férias, tem o feriado, não vai ter o feriado, cancelava feriado, e sempre com esses 200 dias, então é sempre aquela pressão, né? Então, o que deveria ter sido feito era ouvido a comunidade escolar, então ouvido os professores e as professoras, os estudantes e as estudantes,
os pais ou os responsáveis. Não foi feita essa conversa, né? Nunca se ouve a comunidade escolar, só vai colocando o que eles vão achando que dá para controlar e para fazer. Eles querem, na maioria das vezes, só mostrar que está sendo feito, mas não dão as condições, né? E não perguntam o que a comunidade precisa. Então, foi falado aí, eu até anotei aqui, né, sobre a cobrança. É lógico que nós nos cobramos sim, né? Muito. O professor sempre, né? E a professora sempre se cobra. Eu falo que é uma profissão que nunca descansa, porque mesmo se a gente tivesse, né, sem pandemia, quando você está de férias, né? Algumas profissões, eles estão de férias, estão de férias. Professora não, às vezes está na praia, né? Eu, por exemplo, no caso, professora de matemática, vejo uma conchinha, você fala assim, nossa, vou levar isso aqui, ou vou levar esse tema para trabalhar na sala de aula. A gente nunca descansa. Você está no cinema, você está assistindo um filme, você fala, nossa, vou levar esse filme, vou discutir esse tema, vou trabalhar sobre isso. Então, a gente nunca descansa. E durante a pandemia, isso foi muito difícil, né? Porque aumentou essa preocupação, a gente não tinha mais horário para atender, porque eu não vou deixar de atender um estudante ou uma estudante que só pode falar comigo no final de semana, porque não tem o celular, vai usar o celular do pai ou da mãe, que chega tarde da noite ou final de semana. Não vou deixar de atender, não vou atender só no meu horário, que deveria ter sido feito, mas não tem como. Né? E para nós que somos professoras, esse serviço foi mais difícil ainda, porque mistura, né? A gente teve lá uma confusão. Então, o nosso lar ali, que é um lugar para descanso, né? Um lugar privado, não. A nossa sala, o nosso quarto virou sala de aula. A gente não sabia a hora que estava trabalhando, só trabalhando na escola ou trabalhando e junto fazendo alguma coisa da casa, né? Quem tem criança, então a criança estava junto porque também não estava na escola. Então ficou bem complicado isso, e isso também aumentou para as mulheres, aumentou. Se aumentou para os professores, para as professoras aumentou ainda mais. E essa cobrança, além do calendário, foi o que o vereador Paulo Búfalo falou. Muitas cobranças é para ter o controle, não é que aquilo vai afetar o pedagógico ou não. Então, assim, relatórios que a gente tinha que preencher, planilhas, acabou porque a gente está no presencial? Não, continuou. Então, nosso trabalho ainda está maior, porque a gente continua no remoto para as crianças, né, e jovens que estão no remoto, mas também para o presencial. Pararam as planilhas, os relatórios? Não, parece que aumenta, porque eles querem o controle e não que aquilo vá afetar ou que foi pedido da comunidade escolar. Então, isso é bem complicado e isso que gera o assédio, né? Porque a cobrança tem do professor, da professora, tem, mas a maioria é da direção. Então, direções que estão cobrando, né? E, por exemplo, o professor e a professora não teve treinamento. E a gente teve que aprender a usar o WhatsApp, Meet, Teams, Zoom, cada rede é diferente. Gravar aula, às vezes você não tem um celular que grava com qualidade para você enviar um vídeo, você não tem memória no seu celular. Isso sem contar estudante, né? Que estudante não tinha o equipamento, ou às vezes tinha o equipamento, mas não tinha internet, às vezes tinha o equipamento, tinha internet, mas o equipamento não consegue baixar um aplicativo, porque não tem memória. E algumas regiões em Campinas, a internet não acessa, não pega, nem você tendo lá o chip da prefeitura, por exemplo. E isso parece assim, né? Imagina, mas isso acontece muito. Eu tenho crianças que eles têm que andar um pouco de casa para conseguir usar a internet que foi cedida pela prefeitura, porque onde eles moram não pega. Então, são assim vários pontos, né, que a gente passou e ainda está passando na educação. Então, esse é um relato importante para você que está nos acompanhando em casa ter a dimensão do que o professor passa, de como está a educação. A gente fala aqui no estado de São Paulo, mas claro que é um reflexo que está acontecendo em todo o nosso país. Na minha família, minha mãe é professora, minha irmã é professora, então estes relatos eu assino embaixo tudo que você está citando, porque às vezes eu saio com a minha mãe, ela vê alguma coisa, era borrachinha para o aluno poder escrever, ela, não, vou comprar isso, era fim de semana, vou comprar que eu estou ajudando ela a escrever na quinta, sexta série, então já mostra essa dificuldade dessa realidade.
a minha irmã com a filha dela pequenininha, 3 anos, tendo que dar aula em casa, a filha dela não podia ir para a escola, então precisava conciliar tudo. Então essa realidade realmente é muito difícil para o professor em pandemia. Solange, existe esta luta de uma maior valorização financeira para os professores se dedicarem a um emprego, uma escola, já que traz uma grande responsabilidade de aprendizado, centenas de alunos, uma escola, centenas. A gente está falando, às vezes, professor que tem 2, 3 escolas. Há essa luta por valorização de salário dos professores? Sim, né? É uma luta aí dos sindicatos, né, das entidades, das centrais que estão na luta pela educação, da confederação, está no nosso Plano Nacional de Educação, né? A gente tem a lei do piso, se ela fosse cumprida, já iria melhorar muito essa questão da valorização. Então, na lei do piso está falando que 1/3 da jornada seria para preparar atividades, para avaliação, para preparar avaliações, para a formação. A nossa formação deve ser na jornada, essa é a nossa luta. A gente tem no Plano Nacional também de Educação a equiparação da nossa profissão, né, da profissão de professor e professora, com a média salarial das outras profissões. Então, tem outras profissões que têm o mesmo tempo de trabalho que nós e ganha muito mais. O professor não, né? A professora não, está muito diferente. Então, a gente tem essa luta no Plano Nacional de Educação e nossos salários estão congelados, e não só os nossos salários, várias pontuações nossas estão congeladas, né, para evolução, para aposentadoria, para licença-prêmio, estão todas congeladas, e ainda vai vir essa reforma administrativa que vai precarizar muito mais ainda o serviço público, né? Então a gente corre o risco, como a professora, como a vereadora falou, né, Débora Palermo, que também é professora, né, que entende também desse assunto. Tem muitas pessoas que querem ser professor, professora, mas não tem condições. Como que eu vou sobreviver com o salário de um professor ou de uma professora? E sabendo, né? Então, você mesmo falou, Gabriel, sua mãe viu lá uma borracha e comprou. Quanta coisa a gente não compra com o nosso dinheiro? Quanto material a gente não leva para a sala de aula com o nosso dinheiro? Então, assim, além da gente já ganhar pouco, né? A gente não deixa também de atuar ou de preparar uma aula, de comprar um material com o nosso salário. Então, a gente tem isso também no Plano Nacional de Educação, tem no Plano Estadual de Educação, tem no Plano Municipal de Educação, tem na Lei do Piso. Se essas leis já forem cumpridas, a gente já vai estar ganhando muito, né, nessa valorização que precisa urgente. É o que eu sempre falo, sempre em época de eleições, né? O debate ela é educação, saúde e educação. A educação é sempre prioridade, mas na hora ali da prática, a educação é sempre esquecida, né? Então, tem algumas pessoas que até falam, né, que se a educação, ou, por exemplo, o analfabetismo fosse um vírus, já teria sido resolvido, porque todo mundo, né, teria isso, então, dependente da classe. Mas, como, por exemplo, a educação pública é só uma parcela, né? Uma maior parcela, na verdade, mas uma parcela menos desfavorecida, isso não é resolvido, né? Então, fica assim, só na teoria e na prática, não. Então, precisamos fazer aí que as leis sejam cumpridas. Débora e Paulo, pelo que eu estou percebendo, então, esta queda na qualidade da aula tem a ver com esta frustração que existe, né, do professor de idealizar projetos, de não conseguir concretizá-los, e isso ultrapassa a sala de aula. Então, a gente tem um problema de qualidade de vida desse professor no nosso estado e no nosso país. Com certeza, né? Como a Solange falou muito bem, como que você tem qualidade de vida tendo que se sobrecarregar de 3, 4 escolas, né? Para poder ter um salário um pouco menor, que assim mesmo, Gabriel, ainda é muito pouco. Eu gostaria até que depois a Solange falasse o piso, como que estão o salário dos ingressantes, por exemplo, na rede, né? Principalmente na rede estadual, é desumano. Então, não dá para você ter qualidade de vida. Você tem que morrer de trabalhar, se desdobrar, né, e correr atrás de só trabalhar. Então, a vida do professor, ela fica só nisso daí. E o que eu acho, assim, que me preocupa também por que está caindo tanto a qualidade da educação pública?
você hoje vê numa escola particular, né, seja ela qual for, uma criança chega no 5º ano, ela está alfabetizada. Uhum. Ela está alfabetizada, sabe as 4 operações. Hoje, na educação pública, no estado onde eu estava, né, na rede municipal, eu não sei, eu acredito que não. Eu vejo que a rede municipal é muito diferente da estadual. Mas os alunos chegavam para mim no 6º ano, quando eu estava coordenadora ali no Adalberto Nascimento, sem saber ler e escrever. Então, eu acho assim, nós precisamos urgentemente rediscutir educação. Como é que uma criança fica 200 dias letivos, 5 anos, e chega no 6º ano sem saber ler e escrever? E não era um aluno, não eram 2 alunos. Nós tínhamos uma média de 12, 14, 16 Nossa. alunos de 6º ano, que nós formávamos um grupo de 3 professoras maravilhosas que se desdobravam, né? Porque o pessoal gosta de bater em professor, mas não vê o que a gente faz, viu, Gabriel? Uhum. Nossa, e a gente tinha umas professoras que a gente fazia um projetinho para conseguir ajudar esses alunos, e aí em meio ano a gente conseguia alfabetizá-los. Mas era aula fora do horário, gratuita, que as professoras iam até a escola para trabalhar com essas crianças gratuitamente, pensando nessas crianças só. Então, o que está acontecendo com a educação nossa? Né? Então, isso me preocupa, é uma queixa também que a gente ouve direto, né, de todo mundo. Meu filho não sabe ler, não sabe escrever, mas os professores, eles estão cada dia mais sem condições de executar com qualidade a educação. Eles vão até mais do que dá, passa daquele limite exatamente, de aula. Exatamente. Há uma situação que eu considero que a rotatividade, por exemplo, de professores, ela é grande. Depois a Solange pode dar o número de professoras precarizados aí nesse processo, a falta de concursos, então, para você estruturar. Essa condição salarial é fundamental, inclusive, que ela traga o dado, porque isso quebra um mito, inclusive, que tem sido utilizado agora, de que os servidores ganham muito, então por isso nós precisamos da reforma administrativa, então é importante que ela traga. Agora, tem uma questão, né, que eu acho que é importante a gente destacar nesse processo de aprendizado, nessa mobilização, é que nós temos cada vez mais restrito esses espaços de troca de experiências, né? As próprias conferências de educação em todos os níveis, elas não ocorrem. Quando ocorrem, não são respeitadas, como aqui em Campinas, por exemplo. Nós tivemos uma situação discutindo o Plano Municipal de Educação, a sociedade discutiu um plano, chegou outro aqui na Câmara. Isso em 2014, 2015, e depois o que saiu daqui ainda não se respeitou sequer ele. Então, se a gente fosse fazer uma análise do Plano Municipal de Educação, que o próprio governo foi condutor, fez as suas escolhas, não foi cumprido. Isso tem a ver com questões trazidas aqui, como essa questão da lei do piso. Agora, eu diria que foi um avanço, uma luta que nós tivemos por anos a fio, mas no ano passado conseguimos aprovar o custo aluno qualidade ali na nova lei do Fundeb, né, do Fundo de Investimento e Manutenção na Educação Básica. Isso eu considero que foi uma vitória, porque nós temos um parâmetro de fiscalização. Só que é preciso dar musculatura e fortalecer os instrumentos, como as conferências, os conselhos, né, para que esse recurso chegue nesse investimento direto. A Semana Nacional, a Semana Mundial de Mobilização pela Educação esse ano aqui,
inclusive fecha na carta final, aconteceu alguns meses atrás, eu não me lembro bem a data, mas fecha suas recomendações com isso, com a questão do respeito ao custo aluno-qualidade, do investimento em tecnologia, em ciência e tecnologia, porque nós não temos esse acesso às redes, né? Porque as aulas, nesse contexto de pandemia, as aulas remotas trouxeram muitos problemas, mas trouxeram também alguns instrumentos importantes, nos permitiram, assim, conhecer alguns instrumentos importantes nesse processo, né, de adaptação que nós tivemos que fazer. Então, nós estamos dominando um conhecimento pela aquisição na prática ali, muitas vezes mais do que pelos próprios treinamentos. Na carta final também, eu me lembro que eles falam, fecharam, dizendo tanto desse investimento, como nessa questão do investimento na formação continuada dos professores. Sim. Aí eles dizem, não, mas o Estado, a instituição oferece essa formação continuada, mas acaba ficando tudo, muitas vezes, nas costas do próprio professor. Tá. Um dado concreto, quando um professor vai fazer uma formação no Centro Paula Souza, se tiver num raio menor do que 100 quilômetros, ele, por exemplo, não pode, mesmo que comece a formação às 8 da manhã em São Paulo, ele não pode chegar lá no dia anterior se hospedar, a não ser que ele banque isso. Mas ele tem que deixar menos que isso não faz. Então, é todo um transtorno. Se errar uma vírgula na nota, eles não remuneram. Depois de você fazer uma burocracia tremenda, o cara fala, não, nós não vamos ressarcir, né? Então, é um negócio totalmente descabido, assim. Solange, dois assuntos que eu quero estar com você, então. A rotatividade dos professores, se ela realmente é muito alta, se você entende que isso é um problema, e o piso salarial no estado de São Paulo, e se você tiver uma comparação com outros estados, se São Paulo é o que mais paga, se está na parte de baixo. Eu vou falar sobre isso e depois eu anotei uns outros pontos aqui também, tá? Da rotatividade. A rotatividade é grande, principalmente na rede estadual, mas não é também só porque professor e professora desistem, e a gente tem isso também, entra, né? A gente estava até comentando outro dia numa escola, o professor, a professora vai, né, pegar a aula, então começa a ministrar, ele tem muito picadinho. Então tem professor que tem 4, 5 escolas, então ele vai numa escola para dar 2 aulas. Então o que ele gasta de gasolina, né, com o preço que está a gasolina, não compensa. Então ele acaba desistindo, ele vai, né, fica todo animado, vai um dia, 2, ele vê que não vai compensar, acaba desistindo. Então, tem também os que desistem, né? Mas a gente tem outros problemas. Então, sala que fecha, né? Então, fecham salas à noite, fecham salas do ensino fundamental, escolas da rede estadual que viram de tempo integral, mas não é que nós somos contra a escola de tempo integral, não é isso. Nós até colocamos no plano nacional, estadual e municipal. Nós somos contra a maneira que está sendo colocada. Então, uma escola que atendia lá ensino fundamental e ensino médio, ela não vai conseguir atender todo mundo, porque se ela vai ficar o tempo integral, como que essas crianças e jovens vão ficar na escola, na mesma escola, com o mesmo número de sala de aulas? Então, uma parte tem que sair dessa escola. Então, acontece isso também. Então, o professor vai ter que ir para outra escola, né? Fechando salas de aula, ele vai ter que ir para outra escola. Então, ele não consegue também, né? O professor e a professora não consegue se manter só numa escola. Fica em várias escolas. Isso vai tendo uma rotatividade muito grande. Mas não é isso também, só esse o problema das crianças não estarem sabendo ler e escrever. A gente tem outros problemas. A rede estadual, a municipal também tem superlotação, mas a rede estadual maior, superlotação desde os primeiros anos. Então, a criança, por exemplo, às vezes está sendo alfabetizada, ela está lá no primeiro, né, no segundo, às vezes no terceiro ano, tem salas com 35 crianças. Como que você dá atenção para 35 crianças nessa faixa etária, que tem 8 anos? Imagine você com, né, 35 crianças e você terminando essa fase da alfabetização. Ô Solange, só me permita
Me permita perguntar, por que não tem 2 professores, professoras com essas turmas, como foi já anunciado inúmeras vezes? Isso. Não, a gente já até teve a experiência. Então, assim, melhorou muito. Mas não sei se assim, tá funcionando ou eu não tenho professores suficientes, eles cortam. Então, eles fazem, né? Faz a propaganda, né? Que para mim é mais eleitoral, faz a propaganda, aparece na TV. A família acha que tem aquela escola com 2 professores ou 2 professoras, acha que tem aquele laboratório de ciências, aquele laboratório de informática, mas aquilo ali foi só um início, depois foi cortado, ou às vezes nunca existiu. Então, o ideal seria 2 professores ou 2 professoras, né? Ou então dividir essa turma, mas não 35 no ensino fundamental, e eu já tive 55, quase 60 no ensino médio. Não cabe no diário, não cabe na sala de aula. Agora, depois da pandemia, eu estava até falando, nós estamos, às vezes, na sala de aula ali com 12 crianças. Já está lotado. Eu fico imaginando como que a gente dava aula para 35 pessoas ali naquele mesmo espaço. Como que a gente andava naquela sala de aula? Eu não consigo nem imaginar. Isso não pode voltar como era antes. A gente tem que, né, agora pensar e ver, olha, como as condições ficaram bem melhores dentro de uma sala de aula. Você consegue andar, atender, né? Então, por exemplo, não saber ler e escrever tem outros problemas. Às vezes, né, problemas que vêm da família, mas também é número de crianças na sala de aula. Também é formação do professor e a professora, que tem que ter sempre formação continuada. E essa formação continuada tem que ser dentro da jornada, porque não é o que acontece se você quer fazer uma formação, vai fora da sua jornada. Você vai com a sua gasolina ou com o seu, né? Você vai pagar o ônibus no seu horário fora da sua jornada. Não é na sua jornada e você se vira. Não pode ser assim, tem que ser na formação, a formação tem que ser na jornada. Tá? E agora, né, os rendimentos. Então, olha, um professor ou uma professora até o 5º ano, entrando agora na rede estadual, ganha 2.459. 2.459 por 40 horas. E até o ensino médio, né, do 6º ano até o ensino médio, 2.585. É um absurdo. Então, assim, falar que o servidor, a servidora ganha bem, não, né, não na nossa esfera, não na saúde, não na educação. São outros servidores em outras esferas. Professor e a professora ganha muito pouco, né? Não deixamos de fazer o trabalho por questão do salário. É lógico que se a gente tivesse condições, uma valorização, estaríamos fazendo muito mais. Não deixamos de fazer, a gente faz até, né, o que o Gabriel falou, a gente faz até mais do que a gente consegue, né? A gente faz o possível e o impossível, mas fica bem difícil. E foi falado aí, né, pelo vereador Paulo Búfalo, dessas novas ferramentas que nós estamos usando. Então, uma parte a pandemia foi boa por essa questão. Começamos a usar as tecnologias, né? Mas a gente tem lá no Plano Nacional de Educação, na meta 7, e olha quanto tempo já tem o Plano Nacional de Educação, que fala da qualidade da educação. Na estratégia 7.20 fala assim, ó, promover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar e todas as escolas públicas de educação base. Então, quer dizer, isso aí já era previsto, isso já era para ser investido e não foi. Se, né, a prefeitura, governo estadual, governo federal tivesse já feito o que estava no plano, que é uma lei, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, o Plano Municipal de Educação, a gente já teria essas tecnologias, não teria sido tão difícil usar, né, e começar a implementar essas tecnologias durante a pandemia, mas não foi feito. Então, é isso que a gente tem, né, que ficar atentos também. E outra questão que eu queria colocar, que nós não falamos ainda, não sei se não vai ser abordado, são os estudantes com deficiência. Então, se assim já é difícil, né? Imagine com deficiência, que a gente tem que adaptar essas atividades, né? De presencial a gente consegue dar uma atenção, né? Mas online é muito mais difícil. Então, eles também estão sofrendo muito com a pandemia e com as aulas e atividades online. A gente não deixou de atender, né? Teria que adaptar, a gente teria que fazer, então fizemos, mas eles foram os mais prejudicados.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, este assunto sobre a educação inclusiva para os deficientes. Nós vamos falar ainda sobre a estrutura das escolas. Será que neste momento de pandemia, 1 ano e meio, tem o que permanecer ou nós vamos ter que mudar tudo para o ano de 2022, 2023? Tem muitos assuntos ainda que eu quero abordar. Não saia daí que o intervalo é rapidinho, o programa tá bom demais, mostrando esta realidade da educação aqui no nosso estado. Voltamos com o segundo bloco do programa Questão de Ordem. Hoje nós estamos debatendo aqui os desafios do professor nesta pandemia, neste 1 ano e meio. Terminei o primeiro bloco, a Solange deu a dica aqui para a gente sobre esta educação inclusiva das pessoas com deficiência, que é um debate até que às vezes vem em esfera federal sobre a importância da escola inclusiva. Como é que vocês enxergaram neste 1 ano e meio as pessoas que têm alguma deficiência e este ensino remoto? Recentemente, nós aqui na Câmara, na Comissão de Educação, debatemos um pouco os efeitos da pandemia na educação, né, das pessoas com deficiência. Porém, talvez o que tenha feito os efeitos mais dramáticos, mais recentes assim para a educação das pessoas com deficiência foram as declarações vindas de Brasília, né, de que essas crianças, adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, atrapalham a educação, né, remetendo assim a aspectos de uma educação capacitista, enfim. E nós, nesse momento, seja diante das dificuldades que estamos vivendo ou em outras circunstâncias, nós precisamos reafirmar, eu acho que é o primeiro papel, reafirmar que a presença dessa criança ou adolescente, jovem, pessoas com deficiência no ensino regular, ela traz um instrumento de diversidade, inclusive, de debate da diversidade, muito importante para o desenvolvimento ali da sociabilidade de crianças, de adolescentes, dos alunos como um todo. Agora, naturalmente, foram impactados, como a professora Solange já trouxe, muito durante a pandemia, por conta de questões que dizem respeito ao acesso a tecnologias, para que tenham tecnologias de leitura de um texto, tecnologias que permitam melhorar o acesso dessas pessoas ali ao conteúdo regular. Porque isso está refletido, inclusive, no seguinte, a presença, e a partir do momento que decidiu-se que essas pessoas precisavam estar na educação regular, desencadeamos no país também um conjunto de pesquisas, né, que elas próprias têm participado, né, no sentido de haver tecnologias e métodos de poder incluir essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa deficiente visual. Quando a gente vai falar de um continente, fica uma situação muito abstrata para ela. Então, como dialogar com essa pessoa, a questão espacial, né? Então, o professor, ele tem que ser preparado, professora, para planificar isso no debate com essas pessoas, né? E isso, quando nós ouvimos posições que vêm de outros entes, no caso de Brasília, vem acompanhado de corte de financiamentos de pesquisas nessas áreas. Então, acomete de maneira geral todo mundo. Débora, você vê essa preparação para esse professor e você vê como importante essa inclusão das pessoas com deficiência neste ensino regular? Não tem nem dúvida, né, Gabriel? O próprio Estatuto da Criança, ele garante, né, que o poder público ele tem o dever
de dar todas as tecnologias assistivas, próteses, órteses, medicamentos e tudo que uma criança com deficiência precisa para se desenvolver. Então, na pandemia, essas tecnologias assistivas deveriam estar à disposição desses alunos. Ok. Né? Não tem como a gente falar de inclusão sem ter esses técnicos, as pessoas preparadas para atender essas crianças, né? E durante a pandemia, a gente sabe que eles não tiveram. Já é a questão da inclusão já é muito difícil há muito tempo também, né? Nesses 13 anos no Conselho Tutelar que eu estive lá, os pais recorriam quase que diariamente lá para conseguir professor auxiliar, para conseguir um cuidador. E eu tinha que ir para o promotor, tinha que ir na justiça para garantir um direito. Judicializar um direito que é previsto em lei, o artigo 11, parágrafo 2º do ECA, que é esse da tecnologia. Então, tecnologia assistiva, prótese, medicamento, tudo que uma criança com deficiência, tudo que uma criança precisa para se desenvolver, é direito dela. Quer dizer, não deveria a gente ter que recorrer ao conselho tutelar, recorrer ao judiciário para conseguir. Que também é uma outra dificuldade na educação. Por quê? Por que fala que a criança atrapalha? E vários professores reclamaram comigo que aluno com deficiência atrapalhavam na sala. Mas não é que o professor está errado, nem o aluno, nem a criança com deficiência. É a falta do profissional especializado para acompanhar aquela criança. Porque se a criança tem uma deficiência, mas ela tem ali junto dela um cuidador e um professor auxiliar, que é o direito dela, para se desenvolver, para se socializar, para, como o Paulo falou, estar com os outros, e ela soma muito nesse grupo, ela aprende, ela ensina muito nesse grupo. Se a gente tiver a garantia desses profissionais, ela não atrapalha de forma nenhuma, criança nenhuma atrapalha, né? Mas quando ela não tem, e o professor com 30 e poucos alunos na sala, como a Solange falou, eu tinha uma aluna com autismo na sala e ela não deixava nenhum professor dar aula. Ela não deixava. Porque ela era muito agitada. Chegou um dia, ela pegou a professora pelo cabelo. Aí o que a escola achou melhor? Transferir ela para uma escola especializada. Ela perdeu a oportunidade de socializar com as outras crianças ali e das outras crianças aprenderem com ela o respeito, como lidar com o autismo. Porque na ânsia e no desespero da escola e da mãe, faz o que é mais fácil, né? Faz o que é mais fácil. Ao invés da gente correr, procurar, que eu falei, gente, vamos com calma, vamos garantir para ela um professor auxiliar e um cuidador. Mas no desespero, porque é sempre escola, a Solange sabe, o Paulo sabe, a gente vive apagando incêndio. Né? A gente está toda hora apagando incêndio. Então, ela foi transferida para uma escola onde só tem crianças com deficiência. E isso me chateia, porque tinha dias que ela estava tranquila, que ela conseguia dar conta de ficar na sala numa boa. Então, a gente tem que ter a questão da deficiência, da criança com deficiência, do adolescente com deficiência dentro do ambiente escolar, ele precisa, esse olhar aí, tecnologias, especialistas acompanhando em tudo que a criança precisa, até para a escola ter condições de trabalhar com ele. Senão a escola fica também de mãos atadas, ela não consegue desenvolver um bom trabalho porque nós não temos acesso a esses técnicos. Solange, qual que é a realidade hoje da pessoa com deficiência nesta escola regular? Eu só queria falar aí, né, para a vereadora e o vereador que quem atrapalha, né, é o ministro, né, na verdade, esse ministro que até falou que a universidade tem que ser para poucos, né, pela fala dele, a maioria tem que fazer só técnico, a universidade tem que ser para poucos. Então, assim, um absurdo vindo de uma pessoa que deveria dar o exemplo, incentivar e garantir todos esses direitos, fazer uma fala dessa, né? E foi como a vereadora falou, esse problema da inclusão, a gente ainda tem esse problema da inclusão na presencial, né? Nas atividades presenciais, a gente ainda tem questão de acessibilidade, né? Questão, às vezes, de um cuidador ou de uma cuidadora que a gente precisa.
tem que ir no conselho tutelar para pedir, ainda às vezes demora, mas se não fosse pelo conselho, às vezes nem conseguiria, que é um direito que teria que ser garantido. Então, a gente já tem esse problema, mas durante a pandemia, isso se agravou. Se agravou porque os professores e as professoras tinham que, de alguma maneira, atender pelas tecnologias, né, que a gente estava utilizando. Tivemos ajuda, sim, do pessoal da educação especial, então sempre que a gente, né, procura, eles nos ajudam, mas faltam também profissionais, né, principalmente na rede estadual, faltam muitos profissionais e falta muito mais essa questão da inclusão na rede estadual. Eu vejo que na rede municipal isso já está mais avançado, mas na rede estadual ainda a gente tem muitos problemas. E uma outra modalidade também é a EJA, né? Na educação de jovens e adultos, porque se para a criança e para o jovem já foi difícil usar a tecnologia, então imagine na educação de jovens e adultos, para ter o equipamento, para acessar, para aprender, às vezes, entrar no Google Sala de Aula, ou numa aula, ou numa reunião pelo Meet. É muito mais complicado, né? Então, eu vejo aí também, né? Se forem cumpridas as leis e garantir esse direito, a gente teria uma situação melhor durante a pandemia e também no presencial. E muitas pessoas com deficiências ainda estão com medo de retornar às atividades presenciais. Então, a gente ainda está atendendo de maneira remota, porque todos, né, e todas ainda estão com medo de ser contaminados, mas essa população tem que tomar, né, as medidas aí têm que ser mais rígidas. Ô, Débora, uma palavra que tem sido muito citada aqui no questão de ordem é a falta. Falta professor, falta auxiliar, faltam funcionários nesta rede? Principalmente na rede estadual. Eu fiz um levantamento, acho que foi em 2018, acho, no Conselho Tutelar, de toda a rede estadual e municipal, né, junto aos gestores, né, junto aos diretores, para que respondesse um questionário. A falta de funcionário na rede estadual, Gabriel, é uma coisa gritante. É absurdo o que falta. Falta tudo. Falta professor, falta o agente de organização escolar, falta pessoal do administrativo. Então, quem está ali, por exemplo, quando eu estava coordenadora ali no Adalberto Nascimento, muitas vezes eu tinha que abrir portão, fechar portão, acompanhar a saída de aluno, porque não tinha um agente de organização. Não tinha um agente. Nossa. Uma escola com 960 alunos sem nenhum agente de organização escolar. Então, eu estava preparando a questão da parte pedagógica, agora coordenadora pedagógica, tinha problema na sala de aula de comportamento, essas coisas a gente tinha que subir para olhar, eu, a diretora, a vice-diretora. Então, a rede municipal é bem diferente, né? Inclusive, essa questão da inclusão é um outro problema seríssimo que a gente tinha no conselho, porque todos os pais de crianças com deficiência querem colocar os filhos na educação municipal, porque tem atendimento. Não quer a rede estadual. Mas a rede municipal também, ela não tá mais conseguindo absorver todos esses alunos. Tá. E o Estado, ele não a diretoria de ensino, não é a diretoria de ensino, como a Solange falou, o pessoal da educação especial é muito prestativo, mas não tem conseguido avançar nessa política pública para a criança com deficiência da rede estadual. Então, e a falta de funcionários, a falta é o caos. Eu acho assim, quando alguém vem falar para mim de escola, né, falar mal de escola, por exemplo, eu sempre digo assim, olha, primeiro você vai numa escola e fica uma semana, das 7 da manhã até a noite. Depois você volta, a gente senta e a gente conversa. Porque só você estando dentro de uma unidade escolar e saber o que significa ser professor, ser gestor, trabalhar dentro de uma escola, para você ter noção do que é esse espaço, né? O que ele significa. E a importância que tem, né, Gabriel? Nossa. Porque a escola ela é maravilhosa. Eu acho que é um espaço, depois da família, o melhor espaço para a criança estar. É a ferramenta para a pessoa poder mudar qualquer realidade. E na pandemia me preocupava muito a falta da escola por conta disso, porque eu falo que a escola ela não é só conteudista, pedagógica, né? Ela é espaço de socialização, ela é espaço de proteção. Sim. A escola sempre foi, desde a creche,
ela sempre foi quem mais fez o papel com o Conselho Tutelar de denunciar maus tratos, abusos. Ela tem também a questão da alimentação. Muitas crianças, a principal alimentação é ali na escola. Então, por que a educação tem que ser tão mal valorizada, sendo tão importante? Né? E é isso que eu tenho sempre trazido à tona. É um espaço de extrema importância que não é valorizado. Ainda não é valorizado. Por que não é valorizado, Eu queria Paulo Ruffo? E Solange, depois. Deixa só. Eu queria depois só complementar o negócio do funcionário. Pode falar, Paulo, depois eu falo. Não, mas sobre isso também, porque muitos desses trabalhadoras, eles são bancados pelas associações de pais e mestres em algumas escolas. Então, são terceirizados, né, pela associação, porque se não tivesse... E aí, quando está numa comunidade mais vulnerável, isso é uma situação que fica ainda mais complicada. Então, nós tivemos algumas coisas ao longo da história, Gabriel, que é, por exemplo, o poupa-tempo. Uma política bem interessante. Agora, quando começou, foi um desastre para as escolas públicas, porque para o setor administrativo, porque arrastou muitos trabalhadores da educação para o poupa-tempo. E isso teve quebras consideráveis. Nem sei como isso encontra-se hoje, se houve concursos para o poupa-tempo. Essa é uma questão. A outra questão é que a Débora trouxe, é muito relevante, porque o ensino básico, o fundamental em particular, há um cruzamento de responsabilidades do município e do Estado. Agora, o sonho do Estado, que é a mesma política há 30 anos, sempre foi passar para o município tudo isso. Então, o fato de tirar o financiamento, por exemplo, de ampliar o quadro de salas de recursos, de profissionais especializados na educação especial e de apoio na rede estadual, também tem motivos. Não haver esse financiamento é ir transferindo indiretamente para as escolas municipais. Sim. E uma outra política que eu sempre estou lembrando, que eu acho que foi um desastre, porque essa ideia, tudo bem, formar o professor na universidade, eu acho que foi um avanço nós pensarmos nisso. Agora, a estrutura de formação de professor do Estado de São Paulo, ela precisaria ser convertida em ensino universitário e não extinta, como foram os Cefams, que era uma estrutura muito positiva assim, de formação de professores. Então, ele poderia ser qualificado, né? E não foi e fechou. Distanciou, você acha? Não, como fechou essa estrutura de formação, o profissional ali, só depois que ele sair do ensino médio, é que ele vai começar uma formação acadêmica como professor. Mas ele não vai ter esse processo, porque você não tem o ensino aí do magistério como tinha a estrutura. E isso é um problema sério também. Porque... Esse é o verdadeiro problema. O Paulo tocou num ponto, Paulo, que eu tenho falado há muitos anos. Eu fiz magistério. Sabe como que é feito hoje? É online. Pedagogia online. Depois você pega... Eu comecei a fazer, cortando o Paulo, mas isso me deixa, sabe, muito revoltada. Eu comecei a fazer pedagogia só para prestar concurso de diretor, que eu queria direção de escola. Então, eu não ia dar aula, eu ia continuar com educação física, mas eu queria ser diretora de escola, eu fui fazer um curso de pedagogia online. Falei, tudo bem, é para complementação e tal. Mas eu ia nas aulas. E eu sentava ali e tentava assistir às aulas. Gabriel, a sala... Bom, primeiro que o número de alunos é enorme, assim, uma sala com não sei nem quantos alunos. As meninas que estavam ali, dava para contar no dedo quantas estavam prestando atenção na aula. A professora lá na frente, eu e mais umas 2, 3 pessoas que íamos até ela, perguntava, fazia coisa. A hora que juntava fazer trabalho, dessas meninas vinham e tal. Eu não aguentei ficar 2 meses. Um dia eu levantei, eu fui na sala, na frente da sala e falei para a sala que eu estava desistindo porque estava me fazendo mal. Mas se elas tinham a consciência
que logo após aquele curso elas iriam pegar uma classe com 30, 35 alunos para serem alfabetizados, educados e formados por elas, para elas estarem agindo daquela forma. Porque, como o Paulo muito bem disse, o Cefam, a gente se formava, a gente era bem preparado para ser professora, muito bem preparado. A gente era muito cobrada, a gente apresentava trabalhos, pastas, e como trabalhar com a criança, fazia tudo muito bem feito. Hoje, as meninas vão, elas fazem, os meninos vão fazer online, depois pegam salas de aula, e muitas falam, vem falar para mim hoje, eu chego na sala de aula, eu não sei o que fazer. Não tem a prática. Não tem a prática. Então, aí, por que a gente fala de rever a educação? Será que não é isso que nós estamos formando crianças sem aprender a ler e escrever? Né? Tem que rever essa prática. Não pode ser assim, tem que ser presencial, tem que ser um curso sério. Nós estamos lidando com educação, com coisas seríssima. Né? Então, eu acho assim, o Paulo tocou num ponto muito certo. Nós vamos ouvir. Vamos. Solange, por gentileza. Quero ouvi-la. Então, questão de funcionários. A gente tem problema nas duas redes. Na rede municipal, faltam professores e professoras, então precisa, né, concurso aí urgente. Faltam inspetores, é o que a gente conhecia por inspetor, né? Que a gente agora fala agente educacional, mas era o que era conhecido por inspetor, inspetora. Tem escolas que há mais de 10 anos não tem um inspetor. Né? A gente conhece na rede municipal escolas que não têm inspetor há mais de 10 anos. Na rede estadual, assim que foi retomada as atividades presenciais, a POS fazendo visita nas escolas, descobrimos que várias escolas, às vezes, tinha uma funcionária da limpeza, uma funcionária. E a gente sabe que, né, que se já era o trabalho, já era difícil, né, numa escola, durante a pandemia ficou, né, bem maior esse trabalho, porque você tem que higienizar tudo, então, em todos os turnos, né, passar álcool em tudo, colocar o tapete, deixar todos, né, os equipamentos em ordem, em todas as salas. Então, aumentou. Tinham escolas, várias escolas, com uma funcionária da limpeza. Então, se faltava na secretaria, né, se faltava professor e professora, da limpeza, uma só. Então, fizemos a denúncia, algumas escolas até fecharam por essa questão, até arrumar, né? Mas isso ainda acontece e a gente recebe denúncias diversas. Então, profissionais ficando doentes, assim como tem professores e professoras também ficando doentes, né? E o que a gente tem também na rede estadual é que 60% da categoria agora é categoria O. Então, são professores e professoras que são contratados, é um contrato muito precarizado, né? Então, não tem estabilidade nenhuma, não tem direito nenhum, os direitos não são nem metade do que os profissionais, né, que são concursados têm, e a nossa luta para que todos e todas tenham o mesmo direito. Então, isso vai ficando precarizado e só vai aumentando os problemas, né, na sala de aula, na questão da saúde dos professores e professores, eles vão trabalhar às vezes doente, porque não pode ter falta, eles podem ser desligados a qualquer momento. E nessa questão que o Paulo Búfalo falou do Cefam, esse Cefam poderia ter se transformado num centro de formação continuada, né? Então, foi o que eu falei de novo, a gente tem que ter formação continuada dentro da jornada, e para todos e todas as professoras e professores. Não é só para quem está saindo, né, de uma pedagogia. E a questão da pedagogia tem vários cursos mesmo que são online, que não têm qualidade, assim como tem cursos da EJA, mas tem cursos também de pedagogia que são, né, sérios e que trabalham, já estão aí preocupados com essas questões da educação, mas o que eu vejo também é que a gente tem que ter essa discussão, escutar a comunidade, melhorar esses cursos também em todas as licenciaturas, né, na pedagogia, ter formação continuada garantida. A minha pergunta agora deve ser dos pais e responsáveis que estão nos acompanhando, né? Diante deste cenário, como é que eles recorrem a quem, para se quiser reclamar? Pega o telefone e liga para quem, ou vai até o local? Como é que muda essa situação? Então, depende de qual a dimensão do problema que eles estão vendo, né?
porque nesse momento aqui, o que eu percebo, às vezes eu ouço isso, inclusive, de alguns pais e mães, é essa cobrança pela retomada das aulas presenciais. Ok. Eu quero dizer assim, eu sou professor de uma escola onde meu filho também é aluno dessa escola. E eu sempre começo com a seguinte recomendação: mantenha os seus filhos online, porque nós temos o seguinte quadro de aglomerações de pessoas que não estão protegidas e que têm um potencial de transmissão do vírus sem desenvolver os sintomas, que é gigantesco. E as nossas escolas, nós podemos dar alguns relatos aqui, elas não estão preparadas para receber, assim, em condições. Não há condições sanitárias, a testagem agora eu tenho visto sendo realizadas em aeroportos, agora escolas não têm testagens, né? E as condições físicas das escolas, elas não estão adequadas. Tem escola que não tem ventilação, os banheiros são, nas condições normais, já eram inadequados, agora então. Então, tudo isso demanda esse aprendizado que a Solange trouxe, de coisas que nós não vamos poder abandonar. Eu acho que é isso que nós vamos ter que acumular. Então, eu diria assim que nós teríamos que ter muito mais paciência nessa questão. Sem contar, eu finalizo e passo, inclusive porque eu quero ouvi-las disso, da coisa daquelas pessoas que não quiseram tomar a vacina e a punição que o governo do estado deu a elas foi: voltem para a sala de aula imediatamente. Atitude absolutamente irresponsável para atender interesses de quem disso. E lembro a última questão, recomendação aí da Semana Mundial aí pela Ação Educativa, nós precisamos interromper a mercantilização da educação. Porque, assim, se a rede privada ela quer retomar e tem o potencial e há uma decisão coletiva de retomar, sigam a vida. Agora, não dá para submeter a educação pública aos devaneios aí da escola privada, porque eles estão voltando e sem esse estímulo de massa, de mobilização da educação pública, eles não conseguiriam retomar em plena carga o processo, e estavam tendo perdas, né? Então, não dá para a gente ficar sujeito a isso. Débora, estágios diferentes, escola particular e pública? Eu acho que o problema, o ponto é esse, né? A diferença entre uma rede e outra, né? A rede privada, as aulas online, eu tive a oportunidade de assistir de várias escolas particulares. Os alunos têm equipamentos, eles têm acesso, os professores têm equipamentos, a escola dá toda a condição, é outro mundo. E agora, para o retorno também, tem funcionário, é outra realidade. Tá. É uma realidade totalmente distinta, né? Não dá para comparar uma rede e outra. Agora, a rede estadual, municipal, a rede pública, ela não tem as mesmas condições da rede privada. Uhum. Não tem, né? Tanto que eu fico muito chateada porque eu falo, o abismo ficou maior ainda, né, entre o aluno dessa rede pública e da rede privada. Já existia. Já existia. Com essa pandemia, quer dizer, como é que vai competir em condições de igualdade um aluno que teve todas as aulas com qualidade, todos os dias, na pandemia, tal, com um menino que ficou 2 anos, com dificuldades, não por conta dos profissionais de educação, nem por conta dele, por causa de uma rede que não estava preparada e não quis se preparar também, né? Sim. Como ela apontou lá no plano, já existia. Se eles tivessem se antecipado, nós não teríamos tido esse problema, né? Uhum. Agora, então, eu acho que retomar, eu acho importantíssimo. Eu sou a favor, Gabriel, da retomada imediata das escolas, por conta do papel da escola na sociedade. Okay. Mas eu não consigo
falar isso com tranquilidade, porque a gente não sabe o que pode ocorrer. Essa doença, ela está aí ainda, né? E a preocupação nossa é essa. Quem tem condições de voltar? Será que a gente tem condições da questão da limpeza do ambiente, de manter as crianças afastadas, e seguir isso com tranquilidade? Então, eu acho que tem que ser caso a caso, escola a escola, quem tem condições volta, quem não tem condições. Eu acho que não dá para tomar uma medida assim, vamos dizer, uma canetada, volta todo mundo e pronto. Não, eu acho que assim, a escola é pública, mas está em condições, está com o efetivo dela de funcionário de limpeza, está em condições, dá para receber com segurança? Volta. Não está? Não volta. Fica online, garante o ensino online. Assim a gente garante a educação, mas também garante o principal, que é a vida, é a saúde, né? Solange, sobre as estruturas das escolas, como é que os professores estão lidando com este assunto? Há o receio, há a pressão da volta? Então, há o receio, há a pressão, né? E a rede coloca ali a quantidade, cada escola coloca a quantidade que acha que dá para atender. Tem escola que está chamando 100%, e a gente sabe que tem várias escolas que não tem nem questão da ventilação. Então, continua ainda com aquela janela, né? Que pouco ar entra, não tem a ventilação correta, não tem a ventilação na sala dos professores e professoras, não tem, como a gente falou, funcionários, não tem banheiro suficiente e adequado para manter o distanciamento, para manter a limpeza, questão de bebedouros. Então, como o Paulo Búfalo falou, eu também, né, trabalho numa escola pública, minha filha é da mesma escola, aliás, ela é minha aluna, e ela também não retomou, e também não retomou por questão do transporte público, porque a gente tem que pensar nisso também, né? A gente tem essa questão, a escola está preparada, né? Às vezes a escola está preparada, às vezes não, mas às vezes o transporte público também não está preparado. Então, hoje em dia, tem muitos, principalmente jovens, que têm que pegar o transporte público. Então, tem esse problema também. E a rede, principalmente a rede estadual, mas a municipal, a gente também tem alguns problemas, principalmente de ventilação. Mas a rede estadual, ela tem vários problemas em várias escolas. E o secretário, né, o secretário Rosselli, que teria que ter essa preocupação, ele dá esse exemplo quinta-feira. Ele chama os diretores das escolas para falar do novo ensino médio, né, e para falar também da escola de tempo integral, e faz uma aglomeração com mais de 4.000 pessoas num centro de convenções em Serra Negra, né, que passou até nas mídias. Então, ele que deveria dar o exemplo, né, ele faz essa aglomeração. Então, a gente tem esse receio e a gente recebe muita denúncia, né? Então, você até pergunta onde fazer denúncia, pode fazer a denúncia para a POSP ou no Fórum Municipal de Educação. Nós recorremos também várias vezes para o Ministério Público, porque isso não pode ficar dessa maneira. A gente tem que fazer a denúncia e fazer com que esses direitos, e a gente precisa ter condições, né, medidas de segurança e condições sanitárias para o retorno das atividades presenciais. Eu acho assim que nenhum professor ou professora quer se manter online mais, né? Nós queremos voltar com o presencial, mas com presencial com segurança. Estamos preservando vidas, né? O conteúdo, né? O aprendizado a gente retoma, mas vidas não. E às vezes eu não estou falando da vida de um professor ou de um professor, ou do estudante ou da estudante, da família. Eu tenho alunos e alunas que perderam, tem assim, por exemplo, uma aluna que perdeu o pai e a mãe, ficou ela e o irmão, né? Tem um outro que ficaram 4 crianças, elas foram para o conselho tutelar, porque elas ficaram sem famílias. Então, essas questões que a gente tem que pensar também, esses órfãos que vão ficar da pandemia. Então, se eu, né, retomo com todo mundo sem segurança, vão ter mais pessoas morrendo. Então, a gente defende, mas o retorno a atividades presenciais, mas com segurança. Então, professora Solange, se me permite informar, inclusive, os números daquela pesquisa chamada Pandemia Oculta, dão conta de 130 mil órfãos e órfãs aí da pandemia. 130 mil, inclusive um conjunto de recomendações, né, saiu junto a esse estudo
para amenizar os impactos sobre essas crianças e adolescentes. É um número que assusta e é muito grande, né? Então a gente tem uma outra realidade. Será a pauta da próxima reunião da Comissão da Criança e Adolescente, os órfãos, né, da pandemia em Campinas. Número alto também, né? O prefeito mandou para a Câmara, nós votamos, né, Isso. Paulo, em primeira votação, o auxílio, né, para essas crianças. Mas é uma preocupação enorme, porque não é só a questão da educação. Essas crianças precisam de tudo, né? Sim. Principalmente do apoio emocional, psicológico, né? Sem dúvida. Perder pai e mãe nessa faixa etária é muito triste, né? Então, eles vão precisar. Aliás, um outro Sim. tema vinculado a esse, a Solange pode dizer também, a questão da saúde mental dos colegas, né? Muito, né? Dos trabalhadores, trabalhadoras e das próprias crianças e adolescentes, por conta até da questão da sociabilidade entre eles, não tem essa troca, essa proximidade. E uma violência doméstica que aumentou também, porque o agressor ficou com a vítima nesse período de pandemia. Muitas vezes este aluno ele chega na escola que ele consegue fazer este relato. Solange, saúde mental é um tema que tem sido abordado pelo sindicato, professores e, consequentemente, alunos. Eles têm feito algum relato? Sim, nós temos vários relatos, né, de saúde mental do professor e professora que tem ficado doente, né, nunca teve, está tendo transtorno, né, síndrome do pânico, depressão, entre estudantes também, muitos casos de depressão. Então, a gente trabalha essas questões também, procuramos conversar, né, fazer estudos, formação nessa área, mas são coisas que nós não damos conta, né? Então, nós vamos precisar aí de outras entidades para nos ajudar. Então, por exemplo, na rede municipal, a gente tem em algumas escolas o projeto ECOAR, que nos ajuda com os estudantes, né? Com os professores e professoras, a gente às vezes faz alguns encaminhamentos, mas a gente não tem esse auxílio, por exemplo, de uma rede ou de uma política pensada para os professores e professoras que venha da rede municipal ou que venha da rede estadual. Isso precisa ser pensado, porque os casos aumentaram muitos, assim, e estão afastados? Não, muitas vezes a pessoa está trabalhando dessa maneira, está trabalhando com depressão, está trabalhando com a síndrome do pânico, então a gente precisa ter uma atenção com esse assunto, né, e ter políticas públicas voltadas para isso também. Bom, infelizmente, por conta do tempo, nós já estamos nos encaminhando para o final. Gostaria de mais umas 2 horas aqui, que ficaram muitos assuntos para serem abordados. Mas o último assunto que eu vou abordar é a pandemia, de fato, ela mudou a educação, seja pela estrutura das escolas, pela internet, com este ensino à distância, provas à distância. Algo deste período deve permanecer pensando num cenário já sem pandemia, ou nós temos que voltar tudo como era no cenário pré-pandêmico? Eu acho que a pandemia, ela deixou várias lições também, né? Eu acho que a gente pôde rever muitas coisas. E com certeza na educação também. Tem coisa, por exemplo, a questão do aluno ter aulas online e usar as mídias, né? Que a gente vem falando há muito tempo, que as escolas, o quadro negro, ele já não comporta muito espaço, não tem muito mais espaço nas escolas. Tem que ter uma interação maior. Exatamente. Então, eu acho que a questão do investimento em redes, em aulas em redes, em projetos em rede, em trabalho em rede, mesmo em aulas, algumas aulas, né, online, eu acho que a educação tem que ver essa possibilidade também, né, e dar essa possibilidade até para como opção, não sei, a gente tem que conversar muito, né? E essa questão também da saúde mental, Gabriel, eu acho importante dizer, aumentou 40% o suicídio no mundo. Entre as crianças, a automutilação, ideação suicida e tentativa de suicídio na pandemia aumentaram muito, muito. Por isso que a gente fala, e mais uma vez eu trago à tona
a importância da escola. A maior queixa das crianças, dos adolescentes, é a falta da escola. Então, eu acho que tudo isso que aconteceu na pandemia, esses números, né, da questão da saúde mental, essa dificuldade de acesso às redes, essa falta de investimento na questão da informática para os professores e para os alunos, tudo isso não tem volta. Tá. A gente tem que olhar com outros olhos, repensar algumas atitudes, algumas ações, para que a educação avance, né, e tenha uma qualidade melhor para todos, para os professores, para os alunos, para os pais, para todos. E a questão dos pais, eu acho que você perguntou aonde procurar ajuda, né? Eu acho que eles só não podem ficar quietos, né? Eu acho que os pais, a escola, ela pertence à comunidade escolar. Ela pertence aos pais, aos alunos, aos professores, aos funcionários. A escola é de todos, né? Ela não é... Às vezes o pai, a mãe tem a impressão que a escola é do diretor. O que o diretor falou, está falado. Não é verdade. Eu sempre digo isso. A escola é da comunidade escolar. E é muito importante que os pais vejam dessa forma e participem da escola. E participem de tudo que ocorre na escola. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que os pais eles podem opinar na parte pedagógica da escola. E às vezes os pais não sabem disso. Eles veem que estão acontecendo as coisas ruins na escola, mas não sabem aonde procurar ajuda e aonde está mudando isso. É dentro da escola. É trazendo mais pais para dentro da escola. Eu acho que quando a sociedade, em geral, cobrar que educação seja cobrada, seja vista como prioridade para que as crianças tenham uma boa formação e sigam no mercado de trabalho e na vida, porque não é só mercado de trabalho, né? A escola, ela não é, como eu falo, ela não é só para mercado de trabalho, ela forma um cidadão para exercer uma cidadania plena de direitos e deveres, né? Eu acho que quando a sociedade começar a também olhar a educação dessa forma, as coisas começaram a mudar, né? Paulo, o que deve permanecer e o que deve mudar para um cenário sem pandemia? Não, eu acho que trouxe, como nós já dissemos, muitos aprendizados do ponto de vista, por exemplo, da tecnologia, vamos dizer assim, colocada, implementada na educação, boa parte dela é necessário que nós possamos preservar no campo da ciência, da pesquisa, é fundamental. Acho que o outro aprendizado que nos traz assim é de que a escola ela ficou muito mais evidente agora de que ela é fundamental nesse processo de formação, esse reconhecimento que ela tem agora precisa ser retomada presencialmente por vários motivos que já foram relatados aqui. Que ela, quem sabe, mereça mais atenção no futuro e mesmo fora de um processo de pandemias, ela possa ser reconhecida nessa sua importância. E a escola, ela não é o prédio, né? A escola é feita ali das pessoas, dos estudantes, dos professores, professoras, enfim, que estão ali. E são essas pessoas que precisam ser reconhecidas, ouvidas, tal. Então, acho que esses componentes aí, para destacar dois aqui daqueles que precisam seguir. E uma questão, salientar, né, enfatizar o que a professora Solange já trouxe aqui, que há experiências assim que estão sendo vividas nesse processo de retomada que nós vamos precisar aprimorar para o futuro e, quiçá, no pós-pandemia, se é que nós vamos ter possibilidade de chegar a poder dizer isso, nós tenhamos essa condição, né? De ter toda criança, todo adolescente na escola com condições mais dignas, assim, humanas, para a gente poder tocar a educação pública ou privada, enfim, né? Solange, para encerrar, queria ouvi-la também. Qual que é a sua visão do sindicato, do que deve permanecer e do que deve retornar daquele período pré-pandêmico?
Eu acho que tem que permanecer essa questão, né, das tecnologias digitais, da informação e comunicação, não substituindo o professor e a professora, mas sendo utilizado como um recurso, né, um recurso didático, como já era previsto no Plano Nacional de Educação. Então, isso tem que continuar. A valorização, né, que a comunidade agora, eu acho também concordo que a comunidade valoriza mais agora o professor e a professora, vê que a escola é essencial, né, e voltar, eu acho que sim, né, a gente tem que repensar isso, sempre tem que ser, ter evolução aí na educação, né, sempre avançar. A educação é a minha paixão, né, a sala de aula é minha paixão, então foi como a vereadora falou, só entende da escola quem está ali 24 horas, né, mas uma coisa, eu queria falar uma coisa que não pode continuar esses projetos da rede estadual, ou que venha também algum da rede municipal, sem ouvir a comunidade, que é a questão, por exemplo, das escolas de tempo integral, que foram passadas aí, né, durante a pandemia, foram passadas às vezes num conselho ou numa consulta com uma pequena parcela da população, e agora a comunidade vai ser prejudicada, porque o estudante, a estudante trabalhador, trabalhadora não vai conseguir se manter nessa escola e não vai ter uma escola próxima da sua casa. E toda essa propaganda que é feita do novo ensino médio, da escola de tempo integral, que passa às vezes na mídia, quando você vai ver no chão da escola, não tem aquele laboratório, não tem aqueles computadores, não funciona da maneira que é feito para uma propaganda. Então, isso eu gostaria que não continuasse. Solange, começo com você. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente hoje, de grande valia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder voltar para a gente continuar este e outros assuntos. Ainda ficou faltando falar aqui sobre EJA e outros assuntos que tinha selecionado, por conta do tempo não vai dar, mas agradeço a sua participação aqui ao Questão de Ordem. Eu que agradeço a oportunidade, né, da POS por estar colocando, né, as suas questões, debatendo esse assunto que é a nossa paixão e a nossa luta. Então, agradeço você, Gabriel, vereadora Débora, vereador Paulo Búfalo, e podem contar com a POS para um próximo programa, para um próximo debate. E agradeço também a todos e todas e todes que estão assistindo. Tá bom, a Solange Posuto, conselheira estadual da POS, participando do Questão de Ordem, que é professora também. Vereadora Débora Palermo, professora, agradeço a disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui de grande valia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre este assunto, que é extenso, é difícil, é um debate importante que tem que ser feito, e agradeço a sua participação. Gabriel, eu que agradeço a Solange por todas as informações, foi muito rica, né? O programa muito bom, pena que acabou, mas tem muito para ser falado. Vereador Paulo Búfalo, eu digo que nós, professores, a gente se apaixona pela educação, né? E passa a ser, como que fala, uma coisa quase que prioridade na vida da gente defender. Acho que agora, depois da pandemia, Gabriel, a escola ela se destacou, né, na sociedade. E nós não podemos perder esse momento para conquistar para a educação o que ela realmente merece, que é respeito, qualidade, investimento maciço, para que a gente possa mudar, inclusive, o país, a cidade, as pessoas, né? Então, investir em educação é investir em informação, é mudar tudo. Eu acho que tem muito o que se falar, pena que a gente tem muita coisa ruim para se falar, mas eu espero um dia chegar aqui, sentar aqui para a gente contar boas notícias da educação. Viu? Conte sempre comigo e com o meu mandato para o que precisar. Muito obrigado. São apontamentos necessários que precisam ser feitos, né? Corrigir os problemas e quem sabe no futuro a gente fala só sobre as coisas boas da nossa educação. Vereador Paulo Búfalo, também peço desculpas por este encerramento, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui. Faço o convite novamente para estarmos juntos aqui no Questão de Ordem e muito obrigado.
Bom, eu que agradeço, Gabriel Castro, em seu nome a TV Câmara por promover esse debate importante, a vereadora Débora Palermo para compartilhar isso com a gente, a professora Solange Posuto, né, que é da PUESP, que pôde nos trazer informações muito relevantes, né? É importante realizar outros, que nós possamos aprofundar esse tema, sobretudo esse ano, que, lembrando aqui, o centenário do nosso patrono, né, Paulo Freire. Então, momento de nós refletirmos sobre essa realidade, de fato, tão importante aqui para todo o país. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate, mostrado a você a realidade do ensino que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é só uma ponta desse iceberg chamado Brasil, que nós temos de uma educação deficitária, mas que a gente busca aí caminhos para mudar essa situação. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.